Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma rapidinha com Nus Amorim, o seu amigo, sempre pensando e refletindo coisas que fazem parte das nossas vidas. Aqui na sua página Vote, V-O-O-T-I, Vote. Inscreva-se, dê seu like, sua participação, faça seus comentários e vem com a gente. Essa página também é sua, tá bom? Hoje, quinta-feira, eu quero refletir com vocês como é que está o nosso país, né? As coisas que estão acontecendo estão colocando aquela pulguinha atrás da orelha da gente, tá bom? São mais de 242 mil mortes pelo Covid-19, uma pandemia que atingiu em cheio a nossa população, a cepa que está o vírus está se transmutando dentro do nosso país, ameaçando ainda mais a população. E por que nós estamos nessa situação? Por que agora nós estamos vendo que muitas capitais, como inclusive aqui Cuiabá, estão parando de vacinar? Acabaram-se as doses da vacina. Por quê? O que está acontecendo? E aí eu fui resgatar, no ano passado inclusive, o que de fato aconteceu. Vejam vocês, vamos recapitular comigo. Eu assisti, por exemplo, entre minhas recapitulações, uma entrevista do ministro Pazuello, o general Pazuello, falando que a Pfizer tinha oferecido doses, milhões de doses para o Ministério da Saúde e que ele estava analisando. Pois é, isso em agosto, no mês de agosto de 2020, o ano passado. Pois é, passou agosto, setembro e a resposta do Brasil para a Pfizer, o laboratório, foi o silêncio. Eles não deram nem respostas, para vocês terem uma ideia. E isso já foi documentado. A Pfizer também já respondeu ao governo brasileiro porque que ele nem se manifestou se queria ou não queria as doses oferecidas. Foram milhões, mais de 50 milhões de doses. Tá? Isso em agosto. O governo brasileiro não se pronunciou. Então perdemos essa oportunidade. E aí, em outubro, no mês de outubro do ano passado, o presidente Jair Messias Bolsonaro, lá no Palácio Alvorada, deu uma entrevista dizendo assim, sabe, ironicamente, não, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, todos os laboratórios vão querer procurar, tem que vir aqui procurar o Brasil para que a gente vá escolher qual a vacina que a gente quer. Olha só, ele deu entrevista, tem gravações disso, isso em outubro do ano passado. Ele desdenhava, falava, não, né? E sempre negativista, dizendo que a vacina não era tão necessária assim, que a pandemia não era tão perigosa assim, portanto ele era negacionista, é como é até hoje, ele fala isso, tá? Pois é, isso em outubro ele dizendo que os laboratórios é que tinham que vir aqui. Agora, recentemente, ele foi a público dizendo que tem um cheque de 20 bilhões de reais, 20 bilhões, e ele não consegue comprar mais vacina pelo mundo. Já andou por aí afora procurando a vacina e não consegue. Quer dizer, o ano passado ele dizia que os laboratórios é que tinham que vir aqui procurar o Brasil. Agora ele diz que tem dinheiro, 20 bilhões, e não consegue comprar. Quer dizer, houve um erro de estratégia, mas ele não admite isso. Ele não admite, por exemplo, que não quis comprar a vacina da Pfizer, nem sequer respondeu ao laboratório. Ele não diz que não queria, ele falou isso em várias e várias entrevistas, que não iria comprar a Coronavac, porque era chinesa, e não inspiraria confiança, ele dizia isso, é uma vacina comunista. Isso repercutiu mal, está aí o Brasil até hoje, às duras penas conseguindo doses homeopáticas, né? Como a gente fala, doses a conta-gotas da vacina. E aí está acabando. Está acabando, o Brasil vacinou no máximo 3% da população. De 210 milhões de brasileiros, somente 3% foi vacinado. E aí? E o restante? Está aí, todo mundo desesperado. O mercado não reage, o Brasil não reage, a economia não reage, o brasileiro está desempregado, passando fome, necessidade, e o pior, a doença está matando. E ele diz que não tem nada a ver com isso. Pois é. Mas as ações dele é que causaram todo esse caos na saúde. Então é bom que a gente reflita isso, tá? Isso eu estou falando aqui, não sou eu que estou inventando, tá? É só você pegar as gravações da época do ano passado, e é um passado tão recente, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, agora, recente. Então, tá lá, a cara dele falando. Então, reflitam. O gado, abra o olho, vejam, sabe? Ouçam e vejam se os procedimentos do nosso presidente não colocam nele, não imputam a ele a responsabilidade do caos que está essa campanha de vacinação e as mortes no Brasil. Muito bem.
Agora eu vou mudar de assunto. Vamos novamente bater na tecla sobre aquele acéfalo daquele deputado federal que foi preso anteontem, o deputado Daniel Siqueira, um bolsomínio, né? Um dos que fazem parte do rebanho, aquele que quebrou a placa da Marielle lá no Rio de Janeiro, numa manifestação na época da campanha do Bolsonaro, apoiador do Bolsonaro, pois é, patolão, parece um troglodita, um gorila, pois é, mas não tem cérebro. E aí ele foi preso por ataque às instituições, ao Supremo Tribunal Federal, ameaçando os ministros, até nomeando, sabe, esculhambando os ministros, depreciando, enfim, e de uma forma até chula, realmente. Ele atacou muitos dos ministros e a instituição, falou que tinha que fechar e tudo mais. Pois é. Mas vejam vocês que agora ele está preso e está reclamando. Mas o que foi o AI-5? Ele apoia, abertamente ele falando lá, eu apoio o AI-5, o fechamento das instituições. Vamos lá, eu fui à história, não sou professor de história, sou de geografia, mas vamos saber. A ditadura militar, todo mundo sabe, aconteceu em 1964, quando eu nasci em 64, pois é. Em 1964, os militares deram um golpe e assumiram o poder. Era para ficar um ano, 6 ou um ano no máximo, ficaram 20 anos. 20. Gostaram do poder, né? E ficaram 20 anos. Pois é. E aí começaram a governar o país ditatorialmente. O exército tomou conta, os generais que tomaram conta de Brasília e presidiram o Brasil. Pois é, mas aí vai. E foram tomando uma série de providências e tal. De repente tiveram resistência, claro, de governos, o pessoal que era mais da esquerda, a oposição ao governo, foi se organizando, falou, não aceitamos isso, não queremos militar, queremos democracia, queremos poder votar no nosso presidente, queremos eleger nossos representantes, né? E aí a coisa foi engrossando. E os militares com as armas, com canhões, com blindados nas ruas, foram endurecendo o regime militar, que eles chamam, o regime militar. Até chegar em 1968. Em 1968, o general presidente era o Arthur da Costa e Silva. E ele, quando viu que a coisa estava muito forte, o povo estava clamando por democracia, o que ele fez? Instituiu um ato institucional, um decreto do governo do Arthur da Costa e Silva, o general, presidente da República na época, em 13 de dezembro de 1968, publicou o AI-5, Ato Institucional número 5. E o que dizia esse ato? O que ele comandava? Dava ordens expressas. Primeiramente, fechamento do Congresso Nacional. Deputado, tudo, né? Não, fecha, acabou. Agora não precisa mais do Poder Legislativo, o Congresso está fechado, tá? Então, cassou, inclusive, vários parlamentares, principalmente os contrários ao regime militar. Cassou e suspendeu os direitos políticos. Eles não podiam se pronunciar, não podiam nada. Alguns foram até exilados, foram mandados embora, expulsos do Brasil. Sem falar em alguns que desapareceram. Pois é, mas a maioria foi exilado, foram para outros países. Tá? Entre eles, alguns que foram até presidente da República recentemente. Fernando Henrique Cardoso foi exilado, ficou no Chile. A Dilma foi exilada, foi embora, teve que morar na Europa, ficar lá exilada. Ela andou pelo Chile também, enfim. Vários políticos foram exilados, foram mandados embora. E o Congresso fechado. Olha que maravilha. Olha só, esse doido desse Daniel Silveira, o deputado, seria, né, se o AI-5 entrasse em vigor, ele também perderia o mandato dele, porque o Congresso iria ser fechado. Ele é tão idiota que ele não vê isso. Outra coisa, censura. A censura aos meios de comunicação, todos, televisão, rádio, jornal, a repressão àqueles que infringisse essa censura. E aí, isso foi estendido a artistas, cantores, né, escritores, pensadores e principalmente os políticos. Todos eles foram reprimidos, a censura, não poderiam se expressar de forma alguma, calada, mordaça militar, não podia se expressar em nenhum lugar. Os artistas, músicas eram totalmente censuradas.
Pois é, isso foi o AI-5, que defendida pelo Daniel Silveira, esse deputado maluco, bolsominion. Acabava com habeas corpus. Então o delegado, a autoridade policial, podia prender e ficava preso lá. Não tem habeas corpus, hoje tem, né? O advogado chega lá, não, peraí, meu cliente tem residência fixa, trabalhador, está aqui, ele pode pagar uma fiança e responder em liberdade. Não. Com o AI-5 acabava o habeas corpus, não tinha essa prerrogativa, o cidadão era preso, jogado lá no calabouço, interrogado, e aí vinha outras coisas mais que a gente, né? Pois é, torturas, que a gente tem denúncias, N denúncias de torturas no DOPS, lá em São Paulo, enfim, histórias escabrosas de tortura na cadeia. E acabava com o habeas corpus. Então, o cidadão podia ser preso na rua assim, não fui com a sua cara. Prende, leva, prende, fica lá, de molho. Pois é, não tem direito a advogado e o habeas corpus. Demissão de servidores públicos, aqueles que eles viam que não eram, não concordavam com o regime militar, com o sistema de governo militar, eles demitiam. Não interessa, tem 10, 20, 30, 100 anos, não, cai fora. Mandava embora. Era assim, cara, tudo autoritariamente. Este é o ato institucional número 5. É o que você defende? É o que o povo brasileiro quer? Pois é. É isso que esse parlamentar, esse deputado federal chamado Daniel Silveira, que está preso agora, e foi preso com 11 votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora ele está enroscado, 11 votos, foi unanimidade. Então, ele defende isso. E agora está esperneando. Ele defende o AI-5. Olha que contrassenso, como esse povo é burro, ignorante, sabe? Topeira, acéfalo, só tem músculo só. Parece um gorila, um troglodita, um bombadão. Acho que tomou tanta bomba que mexeu com a cabeça dele. Só pode ser. Porque, olha só, ele defende o AI-5, né, que tem tudo isso, censura, tem fechamento do Congresso, tem exílio, tem, enfim, cassação dos mandatos parlamentares. Ele defende o AI-5. Pois é, e no entanto ele faz a apologia ao AI-5 e contraditoriamente, né, ele se contradiz porque ele quer para si próprio a liberdade de expressão. Ele fala, não, mas eu estou... E minha liberdade de expressão? Eu estou aqui nas redes sociais, eu posso me expressar, eu sou um parlamentar, eu sou deputado. Ele fala isso agora, está preso, mas fala isso. Quando ele foi preso, ele ainda fez uma transmissão lá da sala dele, que aliás tem que ser investigado como é que a Polícia Federal chega para prender o cara, ainda tem tempo de fazer transmissão e tudo mais, vai com o celular no carro da polícia, pois é, mas foi preso. E ele exige, está querendo os seus direitos, contraditoriamente, né, ao que ele defende, que é o AI-5. Ô imbecil, se você quer o AI-5, é o AI-5. Se você quer liberdade de expressão, né, então você não quer o AI-5. Alguém tem que explicar isso para esse troglodita. Mas é esse o gado, esse é o rebanho. E tem gente que defende, sabe? Tem até universitários que defendem, tem médicos, tem advogados que acham que está certo, e políticos, né? É uma classe política. E isso tudo serve a quem? À elite, aos empresários que estão ganhando dinheiro, estão ganhando cada vez mais. Faz todo esse tardalhaço, mas eles estão ganhando dinheiro. O povo é que está pagando. O povo está pagando e pagando caro. Está morrendo com a Covid-19, está desempregado. Enquanto todo esse imbróglio acontece, né, não tem vacina, Bolsonaro diz que tem 20 bilhões, mas não tem de onde comprar, né, responsabilidade dele, ele vai ter que pagar isso. E esse estardalhaço na mídia nacional, falando sobre esse imbecil chamado Daniel Silveira, que é um deputado federal, que defende o AI-5, mas paralelamente quer sua liberdade de expressão. Liberdade, liberdade, vai pra gaiola, cantar de passarinho. É isso, gente. Se gostou, dá um like aí. Sabe, um positivinho aí, pode colocar. Ou então se inscreva, se não se inscreveu ainda, traga mais gente. Entra na nossa página VOOTI, V-O-O-T-I, e se inscreva. Preciso da sua ajuda. Vem comigo. Um abraço e até a próxima.